Você sabe quem que é essa aqui? Não sabe? Não sei. Não. 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 Santa. Ana Paiva, a minha mãe, ela conseguiu criar uma família com muito esforço de 8 filhos. Depois veio um monte de netos, eu já tenho até bisnetos, né? Mas essa família, ela começou com muita dificuldade. Eu lembro que quando eu nasci, numa casa no bairro de Cambuci, em São Paulo, era uma casa, um sobradinho pequeno, onde a porta da rua dava direto na rua, né? E eu lembro ainda de... Era uma bagunça, muita criança, me lembro que ela deixava a gente desenhar na parede, e coisa que hoje eles costumam incentivar as crianças. Eu me lembro que minha mãe já naquela época falava que a gente podia desenhar na parede, a gente amava desenhar na parede, a gente brincava de rolemã. Estimulava a gente a participar de festivais, de teatro. Ela era uma mãe com 8 filhos que tinha o mesmo pique ou mais do que uma mãe com 1, 2 filhos, porque ela participava de tudo. Todos os irmãos, nós éramos pequenos, eu tinha 8 anos e os outros eram menores, a Shirley só que era um pouco maior. A vida era muito difícil, porque minha mãe precisou começar a trabalhar para ajudar em casa e todos os irmãos iam para a escola. Alguns iam para o parque infantil, onde podiam passar o dia inteiro, porque lá tinha alimentação. Outros iam para a creche do bairro, porque lá também a criança podia ficar o dia inteiro enquanto os pais trabalhavam e tinha alimentação. Não tivemos uma infância de facilidades, mas sim de grandes desafios. E ela foi trabalhar numa escola, ela prestou um concurso na Prefeitura de São Paulo e foi trabalhar de servente. E quando ela foi prestar o concurso, a assistente social disse: Ana, por que você se inscreveu para isso? Ela falou assim: porque eu preciso trabalhar para os meus filhos terem plano de saúde. Aí ela disse: mas você tem condição intelectual para fazer muito mais que isso. E eu lembro de uma passagem, era uma noite de Natal. E eu tinha ido na rua, na casa dos amigos ali por perto, e depois estava voltando para casa e eu via que em todas as casas tinham uma alegria, né? um barulho, né? uma agitação, né? Em função de presente de Natal, daquelas coisas. E na minha casa não tinha nada disso. Quando muito, uma árvore de Natal que a gente fez na escola. E eu cheguei em casa, estavam todos já deitados, já foram todos dormir, e eu escutei um barulho no quintal. E eu vi que a minha mãe estava lavando roupa. E eu cheguei perto, estava lavando no tanque a roupa, eu cheguei perto e falei: mãe, hoje é noite de Natal, não é dia de lavar roupa. Ela falou: não, mas eu tenho muita roupa para lavar. Aí eu notei, naquele momento, que ela não estava lavando roupa, ela estava chorando. Talvez... em função de todo aquele momento difícil, né? Nós mudamos para Santos no início dos anos 70. O meu pai era muito famoso na rede Tupi de televisão. A vida continuava muito difícil, mas como todos assim já tinham uma certa idade, já tinham condições de ir sozinhos para a escola, então isso também facilitou algumas coisas. E aí ela foi trabalhar de telefonista. O sonho dela, todo esse tempo ela trabalhando como telefonista, sempre foi ter uma escola, sempre foi fazer o curso de magistério. E ela falava assim: eu sei que eu não vou ser professora, mas o meu sonho é ser professora, eu quero fazer o curso.
ela quase que nos mandava assim, você vai ser professora, depois você escolhe qualquer coisa que você queira fazer. Ela conseguiu concluir o equivalente hoje ao 1º grau, depois fez o supletivo do 2º grau. E o grande sonho dela, que era ser professora, ela não conseguiu concluir, porque ela teria que fazer a faculdade de pedagogia. E isso não houve tempo. Que começou o projeto da Missão Ágape. A nossa irmã mais velha, a Shirley, mora nos Estados Unidos e teve uma época que ela estava muito bem e estava mandando uma verba para minha mãe em dólar e começou a chegar esses dólares. O primeiro trabalho que ela decidiu empreender de forma independente foi uma casa de recuperação de dependentes químicos. Ela montou essa casa em Santos, que era uma casa que tratava apenas mulheres que tinham essa dependência química. Mas, meu Deus, mãe, mulheres viciadas, a senhora vai fazer como? Ela falou, porque tem muita casa de recuperação masculina e não tem nenhuma casa de recuperação feminina. E eu vou iniciar esse projeto, porque alguém tem que fazer alguma coisa por elas. Essas mulheres estão abandonadas, elas estão jogadas no mundo, elas precisam de alguém. Ela decidiu comprar um lote numa área periférica de São Vicente, que hoje é conhecido como Jardim Rio Branco. Na época, era início dos anos 90, era uma área ainda como se fosse um loteamento clandestino. Então não existia estrutura, serviços básicos, era zero, não tinha nada. E começou o seu trabalho voluntário. Foi nas ruas, conversou com o pessoal, onde tinha muitas meninas envolvidas com tráfico de drogas, algumas até juradas de morte. E minha mãe convidou elas a passar um período nessa casa de recuperação. E ela era uma autodidata, ela estudava. Eu tenho até uma anotação aqui no caderninho dela, que ela tem aqui, pessoas viciadas com cocaína, com heroína, com crack. Então ela pôs aqui, ó, cocaína, é hidrossolúvel. Aí ela punha assim, entra na derme e na epiderme. Então assim, ela ia estudando os aminoácidos, ela era uma pessoa que sozinha ia estudando. E aí eu comecei a ficar preocupada, eu falava, mas mãe, elas são dependentes, não tem medicação, não tem nenhum segurança. Como é que você vai ficar lá com essas moças? Você vai pôr alguém para trabalhar? Alguém forte, um enfermeiro, alguém que vai dar uma injeção se a mulher surtar? Não, Deus não vai deixar nada acontecer. Era assim. Aí ela falou assim, eu estou orando para Deus dar uma direção. Ela nunca tomou uma decisão sozinha. De repente as moças foram saindo, foi vencendo os 9 meses, que elas ficavam 9 meses, e foi saindo uma, saindo outra, e sempre chegava 2, 3. De repente Deus parou de enviar, sabe? Deus ouviu aquela oração dela, porque as moças foram vencendo o seu tempo, elas foram saindo uma a uma. E de repente a casa ficou com uma, que virou missionária, a Lília, e depois saiu, acabou. Aí um dia uma vizinha falou, ai dona Ana, eu arrumei um emprego, eu vou fazer entrevista, posso deixar meus filhos aí? Naquele dia a Ana falou, pode, a casa é grande, está vazia. Aí ficaram 3 crianças lá à tarde para a mãe ver emprego. Mas com o passar do tempo, ela identificou que aquela região tinha muitas crianças. E como não existia nenhum serviço público, essas crianças ficavam na rua. Ao Deus dará, né? Sem cuidados nenhum. Até escola pela região era muito difícil. E ela começou a se preocupar com essas crianças. Na verdade, eu sempre falei para ela que isso era o lado professora dela, que tinha o sonho de poder ser professora e de cuidar de crianças. É mais fácil você conseguir ajuda quando é creche do que quando são mulheres. Infelizmente é assim. E foi assim que aconteceu. Aí ela começou com a creche, chamando os filhos, ela situou-se no Rio Branco. Fez a construção com as verbas da Shirley, subiu. Quando subiu, ela começou a espalhar na vizinhança, que era uma creche. Então, a gente deu a ideia que minha mãe colocasse nada mais do que o nome dela nessa fundação, né, nessa
creche escola que ela estava iniciando, então ela colocou o nome de creche Ana Paiva. E esse projeto social, ela vai morar na creche. Então ela morava durante a semana e sábado e domingo ela vinha ver a gente. Não teve ajuda nenhuma, ela foi ainda, tentou ajuda da prefeitura, nós fomos lá, mas todos eram envolvidos com política e com partidos e ela não queria. Elas foram entendendo que a criança chegava na creche tomando uma madeira, papinha, ela tinha que sair da creche usando garfo e faca. Assim, estou falando dos cuidados, não só... Então, ela não podia ser aquela criança de creche que ia sair comendo, caindo comida, tudo de qualquer jeito, igual o animal. Não! E o que a gente fazia em casa, a gente queria conscientizar as pais que elas tinham que fazer ali, que era a vidinha da criança, passava 12 horas ali. E a avó Ana amava aquilo. Então, a creche da avó Ana teve condição de fazer esse trabalho bem bacana. Tinha semana que eles tinham, para passar a semana, 3 quilos de salsicha. Então, hoje... Quando nossas crianças têm 5 refeições por dia, esse é o legado da Ana Paiva. Chegou um ponto, por volta de 2002, 2003, que o quadro de saúde dela foi se agravando muito e ela já não tinha mais condições de continuar se dedicando ao trabalho de manter a creche. Ou vocês assumem ou tudo vai se acabar, aí a gente assume de corpo e alma. Aí teve, e nós tivemos dificuldades, então a gente faz sempre campanha de leite, sempre campanha, vamos supor, tá faltando alguma coisa, a gente faz campanha do macarrão, do molho, do leite, isso é até hoje. Foi aí que a Lúcia, junto com um grupo de amigos, que muitos ainda estão envolvidos até hoje, começou a assumir todo o trabalho da creche. E esse trabalho que começou pela iniciativa solitária da minha mãe, da Ana Paiva, depois passou a envolver muitas outras pessoas. Foi a Lúcia, foram outros amigos, e esses amigos foram se juntando a outros, e hoje é uma rede de muitos colaboradores que se dedicam a todos os projetos sociais que a Associação Ana Paiva mantém na área do Jardim Rio Branco. Passado tanto tempo, tantas experiências, tantas histórias, a gente pode dizer que a gente viveu muitas vidas numa vida só. Por quê? Porque a gente está aqui para aprender, a gente passa essa nossa existência para viver, aprender e transmitir para os outros um pouco do que você ganhou, do que você aprendeu. Com todo mundo, cada um com a sua religião, com a sua fé, mas naquele momento a gente faz um pensamento de gratidão por estarmos ali, por podermos um pouco sairmos da nossa história e enxergar a história do outro, com os mesmos olhos que ela enxergava. Então eu vi que o trabalho que ela fazia não era só por fazer, era uma coisa de coração mesmo que ela fazia, né? A dona Ana, assim, significa amor, significa fé. Eu penso na minha mãe, eu penso que é uma mulher de fé, muita fé. É isso que ela tem ao próximo, amor, muito amor. E hoje, o que eu diria para ela? Parabéns, dona Ana, você tem uma história linda. E hoje, você é nome de uma flor. Parabéns. Beijo, vovó Ana. Te amo. Te amo.